Como é que conseguimos aqui combinar Que é que faz António Costa? Pronto, não resisti. Desculpa. E não faria mal. Mas dizer como é que vamos conseguir combinar aqui, neste ambiente em que vamos viver, ambiente genérico, ambiente económico, ambiente social, ambiente financeiro, como é que conseguimos combinar aquilo que é a indispensabilidade da manutenção de um quadro de apoios sociais sólido e que permita que ninguém fique de fora, se por qualquer razão a vida não lhe sorrir da forma que todos gostaríamos, como é que combinamos isto com um quadro de contração séria dos recursos financeiros? E, portanto, é esta dificuldade que nós temos na frente. E, do meu ponto de vista, isto implica naturalmente opções. E eu estou de acordo com o Dr. Francisco Nunes que, de facto, há aqui opções a fazer no que diz respeito à questão dos investimentos públicos. E, na minha opinião, os investimentos naquilo que é a proteção dos cidadãos, nomeadamente das eventualidades que estejam sujeitos, tenham elas que ver com a saúde, tenham que ver com a questão da educação, tenham que ver com o desemprego, com inúmeras circunstâncias que nos podem suceder, a questão da dependência, que é hoje uma questão centralíssima nas famílias portuguesas, mas esse não pode ser um setor para onde convirjam todas as responsabilidades por termos chegado ao ponto a que chegámos, não é? E era esse ponto que eu gostava de deixar claro, é que às vezes pode-se criar a ideia, que está um pouco em alta em toda a Europa, que é a ideia de que chegámos onde chegámos porque fomos generosos demais. E eu acho que isto nós temos que evitar a todo o custo e combater a todo o custo, até porque há aqui uma outra situação relativamente perigosa, que é esta, quer dizer, esta crise está a conseguir o que anos de debate político e de condicionamento ideológico não conseguiu, foi que as pessoas aceitassem de ânimo leve todos os cortes que lhes aparecem pela frente. Nós vivemos décadas de combate sindical, de combate e de luta sindical, luta dos trabalhadores e das empresas para conseguirem melhores condições para todos aqueles que lá trabalham. E sempre que havia assim, alguma ameaça de cortes, as pessoas mobilizavam-se, não é? Agora, o que a gente vê é que hoje, um pouco por toda a Europa, há mobilização, mas há uma ideia geral, ou há um ambiente geral propício a aceitar cortes em dimensões significativas. Não é? Dito pela extrema-esquerda... Deixe-me só formular esta frase. Dito pela extrema-esquerda, esta crise é a maior aliada de governos de direita, porque nem os mais radicais de direita fariam o que está a ser feito. Há quem faça esta formulação. Conseguiriam fazer, não sei se é da extrema-esquerda ou não. Agora, o que digo é, até porque não me considero da extrema-esquerda, já por lá passei... Eu não estou a classificar ninguém. Estava a falar de um ponto de vista jornalístico. Claro, mas estou a dizer... Não, mas o facto é esse. Agora podemos dar-lhe as interpretações que quisermos. Agora, há um facto em cima da mesa, que é este, é que a Comissão Europeia, que foi de uma timidez absolutamente, eu diria até às vezes perigosa, no modo como abordava a questão dos sistemas de pensões na União Europeia, vem agora dizer de um dia para o outro, desculpa a expressão de um dia para o outro, não é bem, porque há alguma preparação, que é preciso alargar a idade da reforma para os 70 anos em toda a Europa. Isto não custa nada a dizer. Sobretudo, torna-se ainda mais grave de ser dito desta forma, não que nós não possamos estar até de acordo com isso, repare, mas é porque vem de um período de grande intensidade em que a Comissão Europeia deixou que em França, em Inglaterra, em Itália, na Grécia, se passassem coisas no domínio das pensões sem nunca ter sequer levantado a voz. Foi dizendo timidamente, olhem para o exemplo português, era a única coisa que a gente ouvia. De repente, vem dizer uma coisa destas, e é por isso que eu digo que o facto é este, ou seja, este ambiente de crise que vivemos, e é por isso, eu só digo isto no sentido de sermos cautelosos e de termos alerta, porque temos que ser capazes também de separar o trigo do joio aqui, aquilo que de facto é estrutural dos sistemas, daquilo que é o aproveitamento conjuntural de uma situação que todos nós achamos que pode e deve ser conjuntural. Muito bem. Um minuto também para considerações finais. Bom, eu creio que nós temos que utilizar melhor, cada vez melhor, os recursos públicos, porque eles não são imensos. Penso que a sociedade civil, ela própria, também pode organizar-se melhor, em ordem, a resolver muitos dos seus problemas e afastando a subsidiodependência excessiva que vai existindo em todos os setores, nomeadamente no setor social. E uma última nota que eu gostaria de deixar era o problema da capacitação, que já aqui foi abordado, e onde é necessário apostar. É necessário apostar de uma forma intensa.
capacitação das pessoas em si, mas, sobretudo, capacitação das organizações no terreno para poderem ajudar aqueles que mais precisam. Há um déficit de capacitação das organizações do terceiro setor. E nós próprios estamos a trabalhar ativamente para que ajudemos as organizações a capacitar-se. Estou convencido que se no terreno as organizações da área da economia social e solidária, da economia social, do terceiro setor, que há aqui uma grande discussão em torno disto, estiverem mais capacitadas, nós seremos capazes de fazer mais e melhor. E para terminar, gostaria ainda de referir o seguinte. Obviamente que isto depende de políticas públicas, se quiser, no sentido de ajudar a que o setor se desenvolva, mas todos aqueles que trabalham no terceiro setor não podem deixar de perspectivar o seu crescimento. Aqui um pouco à semelhança do que diz o Dr. Francisco Nunes para o país, também o terceiro setor em Portugal tem que crescer. E nós no Montepio estamos ativamente empenhados em trabalhar para que isso venha a acontecer. O terceiro setor em Portugal, enfim, pesa mais ou menos 6% da economia, também diretamente proporcional em termos de emprego. Vou acabar já. Vou acabar já, e temos que nos aproximar daquilo que acontece nos nossos congéneres europeus. Até porque o terceiro setor me parece decisivo, a par, se quiserem, das autoridades de regulação, decisivo para combater muitas formas de capitalismo agressivas, que são elas próprias também uma boa base para combater o capitalismo. Dr. Francisco Nunes, 1 minuto. Eu, como representante aqui da PT e, portanto, como tal do setor privado, eu gostaria de referir que eu considero que as empresas têm um papel muito importante em tudo o que tem a ver com toda esta matéria da sustentabilidade, da responsabilidade social. Eu acho que é fundamental que naquilo que são os grandes objetivos que as empresas definem, as suas estratégias de longo prazo, definam como objetivo fundamental a sustentabilidade. A sustentabilidade nas suas várias vertentes, na vertente económica, social, ambiental, e a sustentabilidade também vista como uma sustentabilidade quer para o exterior, quer internamente. E nós, dentro da PT, temos um programa de responsabilidade social para o exterior, de apoios específicos que damos a diversas entidades e a diversos projetos, e uma responsabilidade social interna em que procuramos apoiar os nossos trabalhadores com mais dificuldades, os filhos dos nossos trabalhadores também com mais dificuldades. Esse programa de responsabilidade social interna e que depois, através de uma série de ações de voluntariado que também temos internamente, permitem também ligar isso com a responsabilidade social externa, é para mim absolutamente fundamental. Muito bem. Muito obrigado, meus senhores. Para mim foi uma conversa agradável e, sobretudo, muito útil. Espero que também tenha sido para vós. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana.